Olá, eu sou Mário Giovannoni, sócio da Target Invest, e hoje gostaria de conversar com você um pouco sobre o mini índice, o que é, como funciona e também te mostrar uma técnica bastante simples, mas muito importante para ficar do lado certo da tendência, evitando assim ruídos do mercado e caçando somente condições favoráveis. Fica comigo nos próximos 5 minutos e entenda um pouco melhor sobre esse mercado. Muito bem, então vamos comentar agora um pouco sobre mini índice. Bom, teoricamente o índice futuro, quando a gente comenta índice futuro, na realidade a gente está indicando exatamente o comportamento futuro do próprio índice Bovespa. Nós temos o índice Bovespa, que é chamado IBOV, que é aquele índice teórico da carteira teórica de ações das principais ações negociadas no mercado à vista da Bovespa. Esse é o Ibovespa. E nós temos o índice futuro, que é o IBOV, que mede aí o principal, mede aí o desempenho futuro das principais ações negociadas na Bolsa. Esse é o índice futuro. Mas nós temos também o mini índice, ou seja, que é 20%, mede, representa aí 20% do índice futuro. Ora, o mini índice, então, ele representa 20% do comportamento futuro do índice futuro. A volatilidade sempre é em pontos, assim como no próprio índice cheio. A variação também é de 5 em 5 pontos, para cima ou para baixo, e o contrato vence aí a cada 2 meses, sempre levando-se em consideração a quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Ok. Quando se está operando na prática, a principal indicação que a gente precisa ter no nosso trade system é exatamente saber qual é o lado certo do movimento principal, chamado aí tendência. Bom, se eu, por exemplo, eu estou no gráfico horário do índice Bovespa, e aqui no meio eu tenho uma linha, uma média móvel, chamada média móvel exponencial. Nesse caso aqui, eu calibrei como 55 períodos. A principal questão não é saber exatamente com precisão qual média móvel eu estou utilizando no meu trade system. Porque se, por exemplo, eu aumentar aqui para 100 períodos, você vai observar que muito pouco se alterou na prática. O comportamento principal se alterou praticamente muito pouco. Ou seja, eu diminuindo aqui para 55, observe que realmente eu tenho praticamente a mesma informação. Evidentemente com que alguns ajustes, é claro, né? Principalmente na questão de gerenciamento de risco, time de entrada, saída, mas a ideia principal, a informação principal que eu tenho do gráfico, exatamente é muito próxima da informação principal. Então, alterando aqui para 55 períodos, eu tenho aqui essas informações montadas aqui pelo meu gráfico. Se você for analisar isso com exatidão, você vai entender que os principais movimentos para cima da linha dessa média móvel, eles tendem a ser um movimento altista. Os movimentos para baixo da média móvel, eles tendem a ser um movimento mais com viés baixista. E olha como isso, de uma forma bastante simples, bastante clara, eu consigo ter isto aqui no meu setup. Evidentemente que isto é insuficiente para determinar em que momento eu devo entrar, em que momento eu devo sair, aonde eu devo colocar o meu stop, ou seja, qual o meu gerenciamento de risco. Porém, a principal informação de tendência, a principal informação, apesar que não é 100% de toda a informação, mas vamos dizer 80%, 90% do que o mercado está fazendo naquele determinado momento, eu já tenho de uma forma muito simples. E análise técnica, quanto menos, significa mais. Ou seja, quanto mais simples a minha análise técnica, maior eu tenho um movimento mais interessante, eu tenho uma probabilidade de mais acerto no meu setup. E veja que de uma forma simples, eu tenho aqui uma média móvel e indicando qual é o viés naquele determinado momento, se é mais baixista, se é mais
altista, ok? Faça o exercício você mesmo, coloque aí no seu gráfico uma média móvel 55, 60 períodos, 80 períodos. Não precisa, nesse primeiro momento, saber qual a precisão dessa média móvel, mas coloca aí uma média móvel a partir de 50 períodos, uma média móvel exponencial, e veja você mesmo qual o movimento do mercado para cima ou para baixo desta média, ok? Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado e até a próxima.